Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante, ele vai ser o vetor que nasce na origem dos dois vetores e morre nesse encontro aqui das nossas paralelas, formando ali o nosso paralelogramo. Show? Então, essa daqui vai ser a nossa soma vetorial. Fala aí, eu sou a Lucimar do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre vetores. Mais especificamente, hoje a gente vai falar sobre operações com vetores. Então, a gente vai fazer somas de vetores, subtrações de vetores, vai multiplicar esse vetor por um escalar, por um número qualquer e vai ver que bicho dá, tá? Então, o lance de hoje é fazer conta, mas calma, não precisa ficar apreensivo com essa cara aí de Nazaré tentando fazer todas as contas de cabeça, não. Vou mostrar para vocês um jeito bem simples e bem fácil de entender como fazer essas operações com vetores. Então, para você que quer saber sobre esse assunto, já deixa aqui o seu like e aproveita porque hoje a gente tem um bônus, exatamente. Essa aula de hoje ela vai vir com um bônus de um resuminho em PDF para você baixar e colar ali, ó, na sua parede, já deixar pertinho de você quando você for estudar, para ficar bem fácil de você consultar ali as operações, já saber de tudo como faz. Show? Então, para você acessar esse resumo é super fácil. É só vir aqui na descrição do vídeo que vai ter um link ali e aí você clica nesse link e pega o seu PDF e fica, ó, tranquilão estudando. Show de bola? Bom, gente, para você não perder esse brinde nem nenhum dos outros vídeos que a gente está postando toda semana aqui no canal, já se inscreve e já ativa o sininho. Assim você sempre vai receber a notificação quando a gente tiver novidade, quando tiver vídeo quentinho aí saindo do forno, você vai ser o primeiro a receber. Então, bora comigo, vamos entender ali quem são essas operações com vetores, como é que a gente soma esses caras. Bom, a gente vai começar pela soma de vetores, tá? Gente, se a gente tiver dois vetores e a gente precisar somar eles, a gente vai criar um vetor que a gente chama de vetor resultante, que vai ser o resultado dessa soma, tá? Gente, olha só, existem vários métodos, a gente vai falar aqui de dois métodos, o método gráfico e o método do paralelogramo. O método gráfico, ele vai servir para a gente somar qualquer quantidade de vetores. Então, vamos dizer aqui que eu tenho, por exemplo, esse vetorzinho que eu quero somar. Deixa eu botar um vetor aqui bem bonito para a gente somar. Tem esse vetor, eu quero somar com esse outro, eu quero somar com esse outro, com esse pequenininho aqui. São vários vetores ali que eu estou somando. Dá para somar tudo isso? Dá sim. Então, partiu ver como é que a gente faz isso através do método gráfico. No método gráfico, a gente vai pensar gráfico, porque dá para fazer isso através de um gráfico, mas também é uma maneira muito visual da gente encontrar ali o vetor resultante. A gente vai fazer como se fosse uma espécie de trenzinho, tá? Então, eu vou colocar aqui uma origem. Vou pensar, vou começar daqui, tá? Então, esse aqui vai ser o meu pontinho de início. E aí, a gente vai desenhar o vetor um seguido do outro, como se fosse uma espécie de trenzinho mesmo, tá? Então, vou colocar aqui o meu primeiro vetor, por exemplo, que eu vou chamar de vetor A. Vou colocar aqui um segundo vetor. Vou botar um vetor aqui que eu vou chamar de B. Repara que ele tá como se fosse um trenzinho, né? A origem do vetor B, ele tá com a origem aqui, ó, na extremidade do vetor anterior. Então, o próximo eu vou escrever, eu vou desenhar também, ó, começando e puxando, tá? Como se fosse mesmo um trenzinho, como eu falei para vocês. Quem vai ser o vetor resultante? Como é que eu represento esse vetor resultante? O vetor resultante, gente, ele vai ser um vetor que nasce lá na origem do primeiro vetor que a gente desenhou e ele vai encontrar a extremidade do último vetor. Vai ser esse vetorzão aí vermelho, bem bonitão, tá? E a gente vai escrever assim, né? Lembra que eu falei com vocês? Esse aqui era o meu vetor A, esse aqui é o meu vetor azul clarinho, né? B. E esse daqui é o meu vetor C. Esse vetor em vermelho que a gente tem aqui, eu vou chamar ele de vetor R. Ah, por que R? Porque é o resultante, tá? Ele vai ser a minha soma vetorial. Então, ele vai ser o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Show de bola? Então, essa daí é a maneira que a gente representa esse vetor. Visualmente, esse é o vetor. Beleza, mas como é que eu calculo quem ele é, quais são as coordenadas, os componentes dele? Vamos ver isso através aí de um gráfico. Vou fazer com dois só para ficar mais fácil da gente entender. Show? Então vamos lá. Vou começar aqui com o meu primeiro vetor, vou colocar ele com a origem lá na origem do eixo, tá? E colocar ele aqui, ó. Então, como a gente já viu, né, o vetor, ele vai ser escrito, esse daqui eu vou chamar ele de vetor B, ele vai ser escrito ali em termos de suas componentes. Então, quem é o vetor B? O vetor B, ele começou na origem, ele terminou lá no x igual a 5. Então, a componente x dele vai ser 5.
E ele começou na origem e terminou lá na componente y igual a 2. Então, ele é o vetor 5 e 2. Beleza? Por que eu chamei ele de B, né? Deveria ter chamado ele de A. Vou chamar ele de A. Vamos mudar o seu nome. Esse vai ser o A. Tá? Então, o vetor A é esse carinha aqui. Vou colocar agora um novo vetor. Lembra que é no trenzinho, né? Então, eu vou colocar ele começando aqui, ó, indo até, por exemplo, aqui. Vamos botar ele aqui. Gente, o que a gente tem que pensar aqui, né? Esse vetor, ele não começou na origem. Então, eu tenho que pensar qual vai ser... Opa! Qual vai ser aqui a componente dele em x. Então, tem que ver quantas unidades ele tem em x. Então, ele foi do 5 aqui, ó, até o 9. Ou seja, né, o meu vetor B, ele tem componente x com 4 unidades, tá? E a componente y dele vai ser uma ideia bastante parecida, né? Ele começou aqui e ele subiu, ó, no y até aqui. Então, ele começou no 2 aqui e parou no 6. Então, ele tem também, ó, 4 unidades. Show? Bom, beleza. Quem vai ser o meu vetor resultante? Como eu falei para vocês, segue aqui o mesmo padrão, né? O vetor resultante é o vetor que nasce lá na origem do primeiro e morre lá na extremidade do último. Tá? Se a gente for escrever quem é esse vetor, ele vai ser o vetor R, que vai ser a soma do vetor A com o vetor B, né? Se a gente for fazer essa soma, como é que a gente faz essa soma vetorial em termos de componente? A gente vai abrir, substituir mesmo. Então, eu vou fazer assim, ó. O R, ele vai ser o vetor A. Quem é o vetor A? É o vetor 5 e 2, mais o vetor B, que é o vetor 4 e 4, tá? Na hora que a gente vai somar, a gente tem que tomar um cuidado. A gente vai somar em termos das suas componentes. Então, eu vou fazer, ó, a componente x do A com a componente x do B. E a componente y do A com a componente y do B, tá? Componente com componente, a gente junta ali elas na soma vetorial mesmo. Então, ó, o meu vetor resultante, ele vai ser um vetor que na sua componente x, vamos formar aqui, ó. Aqui vai ser o x e aqui vai ser o y. A componente x vai ser o 5 mais o 4, certo? E a componente y vai ser o 2 mais o outro 4. Então, o meu vetor resultante, ele vai ser o vetor que vai ter a componente x igual a 9 e a componente y igual a 6. Show? Então, assim, a gente calcula no braço mesmo o nosso vetor, as componentes do nosso vetor. Mas, espera aí, vamos ver se isso faz sentido, né? Graficamente, vamos ver se isso faz sentido. Se a gente olhar para o vetor resultante aqui no gráfico, gente, ele tem componentes aqui, ó, de 9 unidades em x e exatamente 6 unidades em y, né? Ou seja, 9 e 6, como a gente está vendo aqui no nosso resultado, tá? Então, tanto olhando para o gráfico quanto fazendo, calculando no braço, você vai encontrar ali o mesmo vetor resultante. Então, meu vetor resultante, olhando aqui para o gráfico, ó, ficou feio em verde. Então, vai ter 9, componente 9 em x e 6 em y, como a gente já tinha achado. Vou botar o vetorzinho aqui. Show de bola? Então, assim a gente faz a soma vetorial. Lembrando que, né, podem ser infinitos vetores. Então, se a gente tiver um vetor C, por exemplo, a gente quiser somar aqui, o que a gente vai fazer, né? Mais C, por exemplo. A gente vai continuar essa soma e vai fazer x do A, x do B, x do C. Y do A, y do B, y do C, tá? Somando todas as componentes de cada um dos vetores. Show de bolinha? Sabemos já somar vetores através do método gráfico, tanto visualmente quanto em termos das componentes. Agora a gente vai ver o método do paralelogramo. Bom, gente, no caso do paralelogramo, a gente tem que pensar com um pouquinho de cuidado, tá? O método do paralelogramo, ele vai ser útil pra gente quando a gente tiver dois vetores sendo somados só. Se tiver outros vetores, já fica meio bugada essa soma. Mas como é que funciona? Antes de tudo, vamos só lembrar aqui o que é um paralelogramo. Gente, paralelogramo, ele é uma figura geométrica, é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Deixa eu ver se ficou mais ou menos paralelo. Seria algo desse tipo aqui, tá? Então, mais ou menos assim. Então, a gente vai ter esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse. Isso é um paralelogramo, tá? Quando a gente pensa em vetores, o que a gente vai fazer? Ó, vamos
pensar aqui que a gente tem, então, dois vetores que a gente precisa somar. Deixa eu pegar aqui dois vetores para a gente somar. Então, eu tenho esse vetorzinho aqui. Deixa eu colocar ele um pouquinho maior. Eu tenho esse vetorzinho aqui, tá? Que eu quero somar com outro vetor. Eu posso colocar os dois na mesma origem, ou eu posso colocar, o que é bastante comum, né? Eu vou colocar os dois na mesma origem, para ficar mais claro pra gente. Ó. Então, eu tenho que somar esse vetor com esse outro aqui, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, vou escrever quem são esses caras. Esse aqui vai ser o meu vetor A, beleza? E esse aqui vai ser o meu vetor B. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer o método do paralelogramo. Então, a gente vai desenhar, a partir desses vetores que a gente tem aqui, que a gente colocou na mesma origem, a gente vai desenhar um paralelogramo. Então, a gente vai fazer aqui ó, uma reta que vai ser paralela ao, ao vetor A, mas vai passar lá pela extremidade do B. Então, ela vai vir mais ou menos fazendo isso aqui, ó. Tá? Uma reta mesmo, paralela ao vetor A, mas que passa pela extremidade do vetor B. E também a gente vai desenhar uma reta paralela ao vetor B, que passa pela extremidade do A. Então, ela vai ser uma reta que passa mais ou menos aqui, assim, ó. Show? E aí, gente, essas duas retas, elas se encontram nesse pontinho. Repara que se a gente apagar aqui o restante dela, né, a gente desenhou uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa? Essa região aqui é um paralelogramo, tá? Então, por isso o nome do método é método do paralelogramo. Quem vai ser o vetor resultante? O vetor resultante, ele vai ser o vetor que nasce na origem dos dois vetores e morre nesse encontro aqui das nossas paralelas, formando ali o nosso paralelogramo. Show? Então, essa daqui vai ser a nossa soma vetorial. Então, pensando aqui, né? Esse daqui vai ser o nosso R, nosso vetor R. Deixa eu escrever ele aqui. Vai ser o nosso vetor R, tá? Então, quem é o vetor R? O vetor R é o vetor A mais o vetor B. Beleza? Então, esse daqui é o método do paralelogramo. Bom, show de bolinhas? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a subtração vetorial, que na verdade a gente já conhece. No caso da subtração vetorial, gente, a gente tem uma soma escondida. Ué, uma soma escondida? Como assim, meu Deus? Bom, o que a gente vai pensar? Vou desenhar aqui um vetor qualquer. Vamos desenhar esse vetor. Se eu disser para vocês que esse vetor aqui é o meu vetor A, a gente vai ter um vetor que é igualzinho a esse vetor, quer dizer, igualzinho não, é muito parecido com esse vetor, só que ele vai mudar o sentido. Esse vetor vai ser o vetor menos A, então vai ser um vetor que vai ter as mesmas características, então ele tem o mesmo tamanho, o mesmo módulo, né, o mesmo tamanho, ele tem a mesma direção, mas o sentido dele é contrário. Então, a gente chama esse vetor de vetor menos A, tá? Então, esse de cima é o A e esse de baixo é o menos A. Então, o que ele mudou? Ele mudou de sentido. Essa é a grande questão. A gente está falando da subtração de dois vetores, tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é transformar essa soma, essa subtração. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um vetor A menos um vetor B. A gente vai abrir essa subtração e vai transformar ela, na verdade, em uma soma, que vai ser do vetor A mais o vetor menos B. Então, o que a gente tem que alterar, o que a gente vai alterar, na verdade, é esse B aqui, que vai ser transformado no seu simétrico, tá? Então, guarda essa ideia aqui. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui dois vetores, que eu vou precisar somar. Eu tenho um vetor A, que é esse vetor aqui, e eu tenho um outro vetor, que é o vetor, por exemplo, o vetor B, que é esse outro vetor aqui, tá? Se eu fosse somar esses vetores, o que eu faria, né? Eu pegaria aqui esse vetor, ó, colocaria ele com a extremidade e faria a soma. Então, seria, se fosse uma soma, seria a soma do A mais o B. Beleza? Só que agora eu não vou usar o B, lembra? Eu vou usar o menos B. Então, eu vou apagar esse vetor aqui e eu vou desenhar um vetor igualzinho a ele, só que contrário. Então, ele vai ser, começar aqui também,
Ele vai ter o mesmo tamanho, tudo igualzinho. Só que ao invés de ser o vetor b, ele vai ser o vetor menos b. Pronto. Uma vez que eu tenho agora o vetor menos b, eu posso continuar aqui fazendo a mesma coisa que a gente já estava fazendo, que é colocando ele com a origem lá na extremidade, ó, do anterior, tá vendo? E a nossa soma vetorial vai ser igualzinha. Vai ser o cara que começa lá na origem do primeiro e leva até a extremidade do último, tá? Então, o que a gente tem que pensar é isso. Eu tenho um vetor A somado a um vetor B. Então, eu apago esse vetor B e transformo nele no seu simétrico. E uso esse. Aí, eu pego esse vetor e levo para lá, tá? Então, vai ser o A menos o B. Bom, A menos B. Ou pode ser B menos A também, só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque se for o contrário, se ao invés de fazer B menos A eu estiver fazendo, ao invés de fazer A menos B eu estiver fazendo B menos A, o que eu tenho que pensar? Quem é que eu vou inverter nesse momento, né? Vai ser o vetor A, que eu vou transformar ele em menos A, tá vendo? Então, eu tenho que tomar sempre esse cuidado. No caso da soma, a ordem não importa, né? Mas se for uma subtração, a ordem vai importar. Belezinha? Bom, então a gente faz aí a soma dessa maneira e a subtração a gente transforma em uma soma abrindo ali e mostrando o simétrico. Show de bola? Agora a gente vai falar sobre a multiplicação de um vetor por um escalar. Esse escalar a gente vai ter que pensar nele como sendo um número. Então, deixa eu já puxar aqui uma anotação. Isso é um número real, beleza? Pode ser um número inteiro, pode ser 0,5, pode ser um número negativo, inclusive, tá? Vamos ver o que acontece quando é negativo, tá? O que acontece? Então, vamos lá. Eu tenho um vetor, esse vetor aqui. 5 unidades, tá? Então, para ficar tudo certinho. Vamos pegar o nosso vetor V, que tem coordenadas 3, 3 e 4, tá? E aí, é esse vetor aqui. Como a gente pode calcular o módulo, né? O módulo desse vetor vai ser o 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado dentro da raiz. Esse vetor aqui, ele vai ser o raiz de 16 com 9, 25, né? Então, o módulo dele vai ser ali 5 unidades, tá? Então, esse vai ser o meu vetor. Beleza, mas eu quero multiplicar esse vetor por um número escalar. O que vai acontecer com esse vetor quando a gente multiplicar ele, por exemplo, por 3? Eu quero fazer agora 3 vezes o vetor, né? Para a gente fazer isso em termos do vetor, a gente vai botar o 3 aqui do lado de fora e vai multiplicar cada uma das componentes, como se fosse uma multiplicação distributiva mesmo. Então, vai ficar 3 vezes 3 e 3 vezes 4. Então, 3 vezes o meu vetor V vai ser a mesma coisa que fazer 3 vezes 3 vai dar 9 e 3 vezes 4 vai dar 12. O que vai acontecer com esse vetor? Visualmente acontecer, né? O que vai acontecer com ele? Esse vetor, quando ele foi multiplicado por 3, ele vai ficar 3 vezes maior. Então, ele que tinha 5 unidades, agora ele vai ficar bem grandão aqui, com 15 unidades. Show? Então, é isso que acontece quando a gente está multiplicando o nosso vetor por um número escalar. Beleza. Isso pode acontecer com qualquer número escalar, tá bom? Pode ser, por exemplo, um número negativo. Então, o que acontece quando a gente multiplica por um número negativo? Ele vai mudar de sentido. Deixa eu mostrar isso melhor para vocês. Então, ó, se eu tiver aqui um vetor qualquer, vou botar aqui um vetor vermelhinho, tá? Quando eu multiplicar, vou chamar esse vetor de vetor U, por exemplo, tá? Então, quando eu fizer o U e eu multiplicar esse U por menos 1, por exemplo, esse vetor ele vai virar um vetor menos U, que a gente já viu, né? O vetor menos é o vetor simétrico. Então, é esse vetor igualzinho, o mesmo módulo, mesma direção, só que ele mudou de sentido. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a nossa multiplicação ela for por um número aqui negativo, for por um número negativo,
o que a gente está fazendo, na verdade, é mudando o sentido. Se esse número não for 1, se for 2, 3, 4, ele vai estar mudando também de tamanho. Mas sempre pensar, né? Se for negativo, ele vai estar mudando de sentido. Show de bola? Bom, basicamente é isso. Outra coisa que a gente pode fazer é multiplicar por fracionários. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor u e eu agora vou fazer ele multiplicado por 0,5 ou 1 meio, né? 1 meio do meu vetor u. Em termos de componente, a gente vai fazer 1 meio da componente x, 1 meio da componente y, se for em 3 dimensões, por exemplo, vai ter ali a componente z também. Mas o que, que acontece visualmente com o nosso vetor? Esse nosso vetor, ele vai ficar a metade do tamanho do anterior, né? Então, ele vai ficar menorzinho aqui, ó. Vai ficar com a metade do tamanho, tá? Então, quando a gente multiplica o nosso vetor por um vetor escalar, o que a gente faz é aumentar ou diminuir esse vetor. Ele vai ficar maior ou menor. Ou, se esse número que a gente estiver multiplicando for um número negativo, ele vai mudar de sentido, tá? Então, multiplicação por escalar faz com que ele altere ali o seu tamanho e o seu sentido. Show de bola? Bom, se esse vídeo te ajudou, responde aí. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um grande beijo e até a próxima!